Pessoal, boa noite, tá? Desculpem aí a demora, tivemos alguns problemas técnicos, né? Coisas que acontecem, né, nesse meio de educação remota mesmo, tá? Mas já resolvemos, tá? E já vamos logo começar com a fala do professor Fernando, tá? Sejam muito bem-vindos à 19ª Semana de História da UEG de Itapuranga. É com muito orgulho, né, que trazemos o professor Fernando, né, para falar aqui um pouco para a gente, tá? E o professor Fernando, ele é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, possui bacharelado em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, além de bacharelado e licenciatura em Química e doutorado em Ciências pela USP também. Fez também, né, um período de curso sanduíche na Wayne State University, né, nos Estados Unidos, e seus interesses de pesquisa incluem currículo e políticas curriculares, políticas públicas de educação, crenças e conhecimentos de professores, ética e docência, desigualdades educacionais e direito à educação, né? Possui dentre aí algumas obras publicadas, Educação contra a Bárbara, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar, que eu acho que evidencia muito, né, o tipo da educação que a gente luta, né, que o nosso corpo docente, né, da nossa unidade tem aí lutado, né, nos últimos tempos, principalmente nos tempos, né, autoritários de hoje, né, uns tempos que abraçam alguns retrocessos aí nesse quesito do autoritarismo, tá? Fiquem, então, com a fala do professor Fernando. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer o convite, né, para participar. Eu nunca pisei no estado de Goiás. É interessante, né? A gente está nessa situação, né, de ensino remoto, assim, em que a gente consegue se encontrar, né? Então, assim, de alguma maneira, a gente acaba se aproximando e indo, né, virtualmente a lugares onde a gente não iria normalmente ou não conseguiria ir por razões variadas, né? Então é um prazer enorme estar aqui. Enfim, eu fui convidado, né, para falar sobre um assunto, né, que na realidade é o subtítulo desse meu livro, Educação contra a Barbárie, né, que foi lançado no ano passado, né. Até essa semana ele esgotou na editora, né? Então, assim, sinal que ele está vendendo bastante, né? Um livro barato, um livro curto, né? Assim, e que tenta posicionar um debate público, né? Que muitas vezes fica ali meio, né? Fica meio fica meio subestimado, meio secundarizado, né? Então, o debate público de educação, né, midiático, etc., ele é muito pobre, né? Ele é um debate muito rudimentar, né? Muito baseado nesses debates de avaliação, de ranking, de indicadores, né? Então, assim, tradicionalmente, já há muito tempo, ele é muito raso, né? Então ele, assim, falta muita informação, né? Falta muita densidade, né? Sobre questões mais propriamente pedagógicas, mais propriamente educacionais, né? Então o subtítulo desse livro é Por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Então esse é o tema para o qual eu fui, né, convidado aqui para conversar com vocês. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Estou falando para, né, futuros historiadores e historiadoras, né? Não sou historiador, mas
trabalho bastante com historiadores, historiadoras, colegas de vários ramos aí, né, do trabalho historiográfico, né, e, bem, é uma questão, né, dentro do campo profissional, né, dos historiadores e das historiadoras, o debate sobre o revisionismo histórico, o debate sobre o negacionismo, de vários tipos de negacionismos, né. Então, assim, acho que uma boa parte do que eu vou falar tem, assim, bastante relevância, pensando no fato de que, enfim, eu estou conversando com estudantes de história, né, de períodos diferentes, tem gente do terceiro, do quinto, do sétimo, né, então que essas coisas possam aí ajudar um pouco a abrir alguma reflexão, tal. Então, assim, eu nesse livro, Educação contra a Barbárie, né, eu didaticamente, né, eu tento pensar, né, a barbárie educacional em duas frentes, né. Uma frente é essa barbárie que eu chamo de barbárie gerencial, né, que é muito reproduzida nesse discurso midiático sobre educação, sobre o qual eu falei, né. Então, um discurso sobre avaliação, meta, PISA, ranking, né, todas essas versões da meritocracia, né, a escola campeã, não sei das quantas, o estudante que ganhou a medalha, não sei das quantas, né, o estudante, né, pobre, né, sei lá da onde, que chegou não sei aonde, que foi para a universidade não sei das quantas. Então, assim, casos exemplares, né, é sempre esse tipo de discurso, né, individualista, né, que evoca, né, alguns sentidos da educação, mas que nem de longe tem a ver com os sentidos democráticos, coletivos, da educação como direito social, que está na Constituição, quer dizer, não tem nada a ver com isso, né? E, né, num outro, né, bom, o que isso significa em termos de políticas públicas, né? Significa a desconstrução das escolas, né, em vários sentidos, e a transformação das escolas em espaços de produção de resultados, de metas, né? Então, políticas de currículo centralizado, tipo a Base Nacional Comum Curricular, e os nossos referenciais curriculares estaduais, Goiás tem o seu, São Paulo tem o seu, Rio de Janeiro tem o seu, né? Todos os estados têm, né? Políticas de gestão para resultados que vão aí pressionar as escolas para, né, produzir resultados, para treinar os estudantes, para fazer os testes e tudo mais, né? Porque o que importa é o resultado. Todo tipo de forma, né, de desfinanciamento público, né? Então, de o Estado mesmo ir paulatinamente se retirando do financiamento da educação, ou de tentar baratear mesmo, né, os processos educativos, baratear o custo da escola, junta escola, fecha classe, quer dizer, todos esses mecanismos, né, de pauperização generalizada do sistema de ensino, né. Então, esse é um tipo de barbárie educacional, né, porque ela, na verdade, ela faz uma promessa, né, de que o problema da educação não é dinheiro, né, o problema da educação é gestão de recursos, né, então temos recursos, mas não estamos gerindo bem os recursos, então se a gente gerir bem, fizer políticas boas para gerir os recursos, as coisas vão melhorar. Quer dizer, que coisas vão melhorar? Os resultados dos testes, né. Então, assim, é uma visão de educação muito restritiva, muito pobre, muito simplória, né, muito reduzida, estreita, né, e que de alguma maneira barbariza a educação, porque ela, na verdade, ela destrói a escola, né, e a docência, por consequência, de fora para dentro, né, ela vai desconstruindo a docência como profissão, porque na realidade tanto faz, né, se a gente vai fazer um curso de história numa boa universidade estadual, né, porque, bom, se essas professoras e esses professores de história vão só
né, ser recitadores de currículo estadual, de currículo municipal, são pessoas que não precisam, né, de uma formação muito densa, né, então isso vai desconstruindo mesmo a docência qualificada, a escola como espaço de produção do currículo, como espaço de produção da vida, né, isso vai sendo desconstruído na medida em que a gente tem, né, o Estado não está mais interessado, né, em pensar a educação, ou pelo menos em ter projetos educacionais de alta densidade, né, ou com sentidos democráticos explícitos, expressos, né. E a educação privada, né, eu estou falando do Estado, mas a educação privada não fica atrás, né. Se a gente olhar a educação privada, a educação básica, a escola privada, a escola privada no Brasil não é de uma escola de boa qualidade, né, assim, esse debate agora da volta às aulas, ele é muito interessante, muito didático para a gente entender, né, como que as escolas privadas, na verdade, não tem condições muito diferentes das escolas públicas, né, quer dizer, a imprensa tenta, de alguma maneira, né, falar, olha, tem essas escolas aqui que contrataram o Hospital X, o Hospital de Referência Y, o Albert Einstein para fazer os protocolos. Essas escolas de elite que custam milhares de reais por mês de mensalidade são uma ínfima minoria, né, das escolas privadas do Brasil. A maioria das escolas privadas do Brasil são escolas de bairro com ensino apostilado massificado, de baixa qualidade, né. Então, elas também padecem dos mesmos problemas das escolas públicas. O corpo docente é o mesmo, os salários são baixos, e além dos salários serem baixos, a condição de trabalho é inferior à da escola pública, né? Porque você não tem nem as garantias que você tem no serviço público, né? Você tem, na verdade, uma condição de trabalho muito mais precarizada, tá? Então, a barbárie gerencial, ela compreende todo esse universo de coisas, né? Que vão demolindo, corroendo a escola e a docência, né? E aí, num outro sentido, você tem uma outra barbárie, né? Que é uma que começa a recrudescer no Brasil, né? Quer dizer, ela nunca desapareceu, né? Quer dizer, o discurso reacionário, conservador, o fundamentalismo religioso sempre esteve aí, né? Ele não apareceu com o Bolsonaro, ele sempre esteve aí, né? É que o discurso conservador, ele fica lá fermentando de quando em quando, ele encontra condições, né, políticas, encontra um cenário, e ele vem, né, para a superfície, e aí ele se multiplica, né? Então ele vai e vem mesmo, né? Então, se a gente olhar isso na história do Brasil, e aí estou falando com historiadores e historiadoras, é muito confortável dizer isso, né? Porque vocês vão poder encontrar o discurso conservador, né? E esses valores, né? Do discurso conservador, o autoritarismo, a ênfase na diferença que naturaliza desigualdades, o apelo à concretude, né, as coisas concretas. Então, assim, debates muito abstratos a respeito de liberdade, de justiça, né, direitos, essas coisas são sempre, né, secundarizadas em favor de coisas bem concretas, bem, né, simples, né. Então, esse tipo de discurso, né, a sociologia, as pesquisas de sociologia conseguem identificar e localizar isso, né, em vários momentos, né, da história do país. Então, por exemplo, tem várias pesquisas, por exemplo, com os eleitores do Paulo Maluf em São Paulo, nos anos 80, né, que fala a mesma coisa que os eleitores do Bolsonaro nos anos 2010, assim, mesmo tipo de discurso, né. Dá para encontrar algumas dessas coisas em outros momentos. Claro que a gente precisa tomar cuidado com o anacronismo, etc., mas existem, né, elementos do discurso conservador que eles se mantêm, eles são acionados em diferentes momentos, né, quando as condições permitem, né. E essa barbárie, né, essa barbárie reacionária, né, ela também tenta destruir a escola e a docência, mas ela tenta destruir a escola e a docência por dentro, né. Ela tenta disputar a escola, ganhar a escola,
né? É a que persegue o professor, é a que nega a escola, é a que tenta militarizar, é a que tenta ser anti-escola, é o ensino domiciliar, né? É a que tenta é a que tenta perseguir, né? E perseguir por razões variadas, né? Então, é aquela que vai fermentar o racismo, o sexismo, a intolerância religiosa, né? Então você tem um mundo de coisas, né, que vão aparecer aí, né? E o que que acontece, né? E aí, por que que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Eu estou fazendo todo esse preâmbulo, na verdade, para entrar no tema da liberdade de ensinar e aprender, né? Primeiro para identificar o problema, né? Então, é muito comum, né, gente, quer dizer, quando a gente fala, né, das ameaças à liberdade de ensinar e aprender, né, então a gente tem algumas coisas que, assim, que são meio óbvias, né, são aquelas figurinhas carimbadas, né. Então as pessoas vão falar de escola sem partido, elas vão falar de fundamentalismo religioso, Bolsonaro, bolsonarismo, vão falar de perseguição a professores nas redes de ensino, eventualmente, né, alguma perseguição administrativa, né, esse tipo de coisa, né, censura e tal. Então, a maior parte dessas coisas, elas estão associadas, elas são geralmente associadas a essa barbárie, né, reacionária, conservadora, de bolsonarismo, etc. e tal, né. E tem uma razão de ser, né, porque de fato estes, né, realizadores da escola e da educação, eles são muito mais exuberantes, né? Eles falam muito em público, eles ganham, inclusive, terreno e ganham, né, alcance justamente falando absurdos, né? Eles ganham, né? Então é isso. Esse revisionismo histórico tosco da ditadura militar, da escravidão, o negacionismo científico tosco do movimento antivacina, né? Assim, é tudo que é tosco, né? E que por ser tosco choca, né? As pessoas ficam horrorizadas, né? E aí circula, né? Aí, enfim, as pessoas compartilham, o negócio fica circulando nas redes, sai no jornal, a imprensa, ó, que absurdo. Então, assim, e aí a gente acaba, né? Atrelando, né, todos esses ataques, né, à liberdade de ensinar e aprender a esse tipo de coisa, né? Então é isso, a escola sem partido com os absurdos, as coisas mais né, fora do padrão, né? A pessoa que quer passar uma lei que é inconstitucional. Então, assim, fica-se sempre nesse debate, né? Mas o que eu quero dizer é que sim, claro que esses atores, né, políticos, essas vozes, né, reacionárias que tem no Jair Bolsonaro sua figura, né, de representação, no poder, então, assim, é inegável que são pessoas que, né, ganharam espaço e que puderam vocalizar, né, discursos, assim, que seria impensável, né, que fossem vocalizados 15 anos atrás, desta forma, né, eles eram vocalizados, mas não tinham este alcance, né. Só que essas pessoas não estão sozinhas, né? Então, a barbárie educacional e os ataques à liberdade de ensinar e aprender, eles são concertados entre a barbárie gerencial e a barbárie reacionária. Elas trabalham juntos. Frequentemente, elas estão juntas, né? Então, eu quero, na verdade, tratar desse assunto, que eu acho que a gente precisa complexificar um pouco o nosso olhar quando a gente pensa nas questões da liberdade de ensinar e aprender e nas questões da educação democrática, né? Quer dizer, a gente não pode colocar tudo isso no colo do reacionarismo bolsonarista que ocupou temporariamente o poder no país, né? Por que eu digo isso? Por quê? Porque o debate sobre a educação democrática e sobre a necessidade de ter gestão democrática nas escolas, ele não começa com o Bolsonaro, né? Então, assim, esse é um debate que a gente vai retroceder pelo menos até 1987, até a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, assim, existe na Constituição Federal, né, do Brasil um princípio da gestão escolar democrática. Então, assim, a gestão escolar deve ser democrática, né?
Quer dizer, a comunidade escolar tem que participar da gestão escolar. As escolas têm que ter conselho de escola, que sejam espaços deliberativos e espaços de decisão com consequência, né? Por exemplo, no projeto político-pedagógico da escola, por exemplo, em decisões que são tomadas e que interferem na vida da comunidade escolar. Isso está na Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal, né, ela é muito afirmativa, né, em vários sentidos. Esse é um dos sentidos. Então, assim, o fato de o princípio da gestão democrática ser tão fortemente sublinhado na Constituição Federal, isso tem a ver com o fato de que a Constituição de 88 é uma Constituição pós-ditadura, né? Então, quer dizer, havia uma necessidade de você afirmar princípios de democracia, princípios de participação política, princípios de vários tipos, né? Que pudessem, assim, ampliar a experiência democrática. Quer dizer, a experiência democrática não é só o voto, mas é uma experiência maior, ampliada, de participação política, de construção de produção da escola, de debate de produção das políticas públicas. Então, o fato de você ter na Constituição, por exemplo, dispositivos que permitem você criar leis de iniciativa popular. Então, assim, a Constituição Federal é cheia desses mecanismos, cheia desses elementos, né, de afirmação da democracia, que na realidade são que existem porque ela é uma Constituição pós-ditadura. Então, é assim, o debate da gestão democrática, ele está lá, fundado na Constituição, né? Então, assim, de 88 até hoje, né, se vocês forem pesquisar, por exemplo, artigos de pesquisa, de educação, de áreas variadas, né, de ensino de história, né, vocês vão encontrar um monte de literatura falando sobre gestão democrática e sobre as dificuldades de você estabelecer na escola, na rede de ensino, uma gestão escolar democrática. Conselhos de escola que funcionem, conselhos de escola cujas decisões sejam respeitadas pelos gestores públicos, esse tipo de coisa, né? Então, assim, a reivindicação da liberdade, né, de tomar decisões, né, quer dizer, ela é anterior, né? Então, o fato de a gente ter, na verdade, dificuldade, né, de implementar coisas como o princípio da gestão escolar democrática nas redes de ensino do país, embora isso seja consagrado na Constituição, parlamentar, né, os estados e municípios, muitos têm até políticas de gestão escolar democrática, né? O estado de São Paulo, por exemplo, é um que criou uma política dessa depois das ocupações escolares de 2015, né? Então, tentou institucionalizar o conflito, trazer o conflito para dentro do Estado, criou lá um projeto de gestão democrática. Tem até um bonequinho, chama, como é que é? Discos, né? Um disco, assim, que é uma carinha feliz, que é o bonequinho da gestão democrática, né? Que infantiliza, inclusive, os alunos do ensino médio, né? Então, assim, a reivindicação, né, por liberdade, por democracia, por uma gestão escolar menos autoritária, menos heterônoma, né, que a escola tenha mais autonomia para tomar decisões, isso não tem a ver com a barbárie reacionária que cresceu no país e que chegou à presidência da República, né. Ela foi agravada por isso, é verdade, né. Isso não quer dizer que o Bolsonaro seja né, que isso não tenha nenhuma consequência. Tem, né? Mas o fato é que este projeto de barbárie reacionária, ele, na verdade, viceja sobre um terreno, uma terra arrasada mesmo, da falta de políticas públicas e da falta de sedimentar esses princípios, né? Esses princípios de gestão democrática que a Constituição preconiza, que a LDB preconiza, e que nós não implementamos, né? E como nós não implementamos, ocorre que, né, quando chega, né, quando as coisas favorecem, né, enfim, politicamente, né, o soerguimento de projetos do tipo bolsonarismo e tudo mais,
eles nadam de braçada, porque eles vão encontrar uma comunidade escolar fragmentada, eles vão encontrar uma escola que não é organizada em muitos sentidos, né? Eles vão encontrar comunidades escolares que não confiam no Estado, né? E que, portanto, e que o Estado também não confia e não está nem aí para as comunidades escolares. Então, assim, esse tipo de situação, né, vai acontecer, né? Então, esse é o primeiro lance, assim, né, da questão. O segundo lance, gente, é assim, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente tem que prestar atenção, né, nas ameaças à liberdade de ensinar e de aprender, né? Então eu quero usar um exemplo agora, que é um exemplo que eu acho que é bem didático e que mostra para nós como é que esses projetos de barbárie reacionária e gerencial eles se encontram no ataque à liberdade de ensinar e aprender, né? E aí, esse é um exemplo que eu vivi pessoalmente, né? Eu vivi pessoalmente, né? No ano passado, 2019, parece que faz muito tempo, mas é que o tempo passa muito rápido. Mas faz um pouco mais de um ano, foi em setembro de 2019, tá? Num belo dia, né, de setembro, né, de primavera, o governador de São Paulo, do meu estado, João Dória, né, foi ao Twitter, né, e ele ordenou no Twitter o recolhimento imediato de 300 mil apostilas de alunos do 8º ano do ensino fundamental da rede estadual de São Paulo. A gente está falando de mais de 300 mil apostilas. A rede de São Paulo é enorme, tá? Por quê? Porque tinha lá, né, ele tinha recebido uma denúncia, né, o governador, o secretário da Educação, que havia lá ideologia de gênero, né? E aí, então, ele, pelo Twitter, sem ato administrativo, oficial, sem portaria, sem resolução, sem decreto, sem nada, ele ordenou, né? E até o meio-dia daquele mesmo dia, né, a maior parte das escolas já tinham recolhido esses materiais, colocado em saco de lixo, arrancado dos alunos durante a aula, né? Qual a justificativa que o secretário da Educação deu para isso? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela proíbe o tratamento de questões de gênero, né? Então, essa foi a justificativa. Por que eu vivi essa história pessoalmente? Porque eu fui uma das pessoas que processou o Dória, né? A gente processou o Dória e a gente obrigou o governo a devolver as apostilas, né? A justiça, o governo perdeu na justiça, né? Foi a única derrota que o Dória teve na justiça. Mas o que eu acho que é interessante nessa história? Não é o fato de eu ter vivido, é o fato de o governo ter utilizado a Base Nacional Comum Curricular, que é uma política liberal, né, que é uma política que promete a liberdade de aprender no Brasil, para justificar a censura a materiais didáticos, né? Então, por que é interessante isso, né? Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela é isso, ela é uma política de centralização curricular, com todos os seus defeitos e qualidades, né? Que eu não vou entrar nesse particular. Eu escrevi bastante sobre a base, depois a gente pode conversar sobre ela, organizei livro a respeito, tem um monte de textos por aí, né? E o que acontece? A base promete isso, né? Ela promete criar a igualdade, né? Ela promete garantir a liberdade de escolha, né, do ensino médio, estudante do ensino médio, liberdade de aprender, a liberdade de escolha, etc. Promete tudo, né? Então ela é liberalíssima, né, em termos dos valores que preconiza, certo? E, bom, uma boa parte das críticas feitas à Base Nacional Comum é que ela é um instrumento de centralização e que, portanto, pode ser utilizada para fins autoritários, né? Então, o exemplo do Dória, ele na realidade é uma prova cabal, né, de que de fato ela pode ser mobilizada, uma política liberal, como plataforma de censura, dentro da chave da barbárie reacionária do Bolsonaro, porque é disso que se trata, né? Depois, assim, eu tenho N textos que eu escrevi sobre o assunto e que detalham o caso, a gente pode falar disso. Mas o que eu quero dizer é isso, é que a liberdade de ensinar e aprender, ela é ameaçada, na verdade, não pelo Bolsonaro sozinho, pela escola sem partido sozinha, e nem pelos tecnocratas da educação sozinhos, mas é pela conjunção
né, entre a tecnocracia educacional da barbárie gerencial e os reacionários, que querem calar mesmo as pessoas, que querem regredir, né, regredir direitos, enfim, que querem, que tem ódio mesmo, né, do fato de que o país avançou, que tem conquistas sociais variadas, né, que bullying, por exemplo, hoje tem nome, certo? É uma palavra, tem nome, é uma categoria, percebe? 15 anos atrás, bullying não tinha nome, ninguém sabia o que era. A gente não usava esse nome para se referir a este objeto, né? Então, assim, não existia a Lei 10.639, a Lei 11.645, quer dizer, isso tem muito a ver, né, com o ensino de história, inclusive, né? Assim, essas coisas são conquistas sociais muito importantes. Não existia a Lei Maria da Penha, que também tem implicações na política educacional, a Lei Maria da Penha. Então, assim, são muitos dispositivos legais com consequências nas políticas educacionais, né? E que, na verdade, é contra isso que o reacionarismo, por isso ele é reacionário, né? Ele não é só conservador, né? Não é um discurso apenas conservador, porque também os tecnocratas bilionários, né, da Lema, Fundação Lema, do Todos pela Educação, etc., eles são conservadores também, são elitistas, né? Então são conservadores no outro sentido, né? Então o bolsonarismo não é só conservadorismo, né? Ele é reacionário, né? Então ele na verdade tenta, ele tenta criar uma reação em cima de uma série de processos de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento político, né, de desenvolvimento humano nosso, né, a gente melhora como sociedade, a sociedade brasileira de hoje era uma sociedade mais solidária do que 20 anos atrás, mais consciente de uma série de problemas, de mecanismos de exclusão, de perpetuação de desigualdades, de racismos estruturais, de um monte de coisa, né? Então, assim, o movimento é reacionário nesse sentido, né? Mas é isso, o movimento reacionário sozinho, ele não progride muito, ele precisa ter um terreno, né? Então, quem produz o terreno é a barbárie gerencial, é a tecnocracia educacional, né? Ela detona a rede de ensino, detona a escola, ela fragiliza, né, o professorado, fragiliza as relações, inclusive as relações sindicais, as relações de trabalho, as relações profissionais, né? E quando você tem um ambiente fragilizado, né, esse projeto reacionário ele tem muito mais condições, né, de se espalhar, né, de vicejar, tá? Então essa é a segunda parte. Aí eu já vou indo para o final da minha fala dizer o seguinte, né? Que, bom, é uma fala horrível, né? Essa que eu estou fazendo. Meu Deus. Então, a gente vai para onde? Vamos parar aonde, né? Com isso. Bom, eu digo a vocês o seguinte, né? Depois de tudo isso, né? As escolas continuam existindo e a docência continua existindo, né? Então, assim, a escola sem partido, o Bolsonaro, as políticas gerenciais, o avaliacionismo educacional, as tentativas de privatização da educação, quer dizer, todas essas coisas existem, elas estão aí, elas atacam, elas fustigam a escola, os sistemas públicos, mas as escolas estão aí, continuam aí, os professores continuam aí. Acho que a gente está vivendo, a pandemia, ela é uma tragédia, né? Uma tragédia social, humanitária, econômica, em todos os sentidos, é uma tragédia completa. Mas ela tem um aspecto que, do ponto de vista educacional e do ponto de vista da análise educacional, eu acho que ela é didática, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Bom, vamos olhar, né, esse debate da volta às aulas, né? Que é um debate que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Eu não sei exatamente como é que está o debate no estado de Goiás, e dentro do estado de Goiás, não sei como é que está nos municípios do estado de Goiás, né? Que também tem condições diferentes uns dos outros. O Goiás é um estado grande, né? Então tem condições diferentes. Mas o fato, né, é que você tem uma certa pressão, né? Um pouco empresarial, né, mas também uma certa pressão dos políticos, né, dos
governadores, dos prefeitos e tudo mais, né, por abrir as escolas, por voltar às aulas, etc. E aí, bom, a gente depois pode conversar, se vocês quiserem, sobre o que motiva governadores e prefeitos, tá? Eu não vou problematizar isso. Mas eu quero, na verdade, tratar de como as escolas estão se colocando em relação a esse debate da volta às aulas, né? As escolas não querem voltar. As famílias não querem voltar. Os estudantes não querem voltar. Os professores não querem voltar. Então, na realidade, toda a pressão que os governadores estão fazendo, os prefeitos, etc., ela não está surtindo efeito. Ela não está surtindo efeito na população. Então, assim, a desconfiança da população, o esgarçamento das relações de confiança entre a população e o Estado em relação à escola pública e as condições, quer dizer, a garantia de segurança que o Estado oferece para esse retorno às escolas, ela não existe, né? Então, as escolas resistem. Então, é isso que eu quero dizer, que por mais destruidor, por mais avassalador que seja, né, o projeto de barbárie educacional, tanto do gerencialismo quanto do reacionarismo, ele não consegue acabar com a escola, entendeu? E ele também não consegue acabar com a docência, né? Por quê? Né? Porque esses projetos, eles têm um problema, né? Além obviamente, dos problemas, né, políticos, éticos, eles têm um problema de não compreender a educação. Eles não compreendem a educação. Eles não compreendem um aspecto essencial da educação, um aspecto fundamental do processo educativo, que é a indeterminação do processo educativo. O processo educativo não é um processo determinado, né? Então eu estou aqui falando com várias pessoas, estudantes de história da Universidade do Estado de Goiás, pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço, de períodos diferentes, idades diferentes, dialogando com professores e professoras diferentes, futuros professores e professoras diferentes. Eu não tenho ideia, gente. O que é que vocês vão fazer com o que eu estou falando aqui? Percebe? Se vocês lerem um texto meu, eu não tenho ideia que tipo de leitura vocês vão fazer, que tipo de apreensão vocês vão fazer, e como é que vocês vão trabalhar com essas ideias. Então, assim, tem uma indeterminação, que é uma indeterminação baseada no fato de que a educação, ela é também um processo comunicacional, né? A gente não consegue eliminar essa variável, nem no ensino presencial, nem no ensino remoto, né? Então, esse fato, né, que é um fato inegável, a gente pode dar o nome que quiser, pode usar o autor que quiser, tanto faz, mas o fato é que não é determinístico o processo, né? Não dá para saber como cada uma que vai se formar nesse curso de história, o que vai fazer depois, né? Pelo que vai se interessar depois, né? Pelo que vai se interessar em estudar depois. Não dá para saber, né? Então, essa é a razão pela qual é impossível você deter um controle absoluto sobre o processo educacional. Você não consegue. Né? Mesmo que você privatize uma escola, instale câmera, você não controla o processo educativo. Né? Então, é por esta razão, né, que as pessoas não podem controlar as mentes, os interesses, né, e os vínculos entre as pessoas, que a barbárie educacional ela tem dificuldade, né? E é isso, na verdade, o que nos dá vantagem, né, para combatê-la, né? Então, a desbarbarização da educação implica, na realidade, em a educação ser, ela realizar aquilo que é aquilo que ela faz melhor, né? Que formar pessoas para que as pessoas possam se emancipar, para que as pessoas possam ser mais livres, para que as pessoas possam fazer mais escolhas, para que e que esse movimento emancipatório, emancipador, ele também não é um movimento do indivíduo, né? Ele é um movimento coletivo, né? A educação, ela não emancipa, ela emancipa grupos de pessoas, né? Então, esse é o fato que esses que tentam, na verdade, barbarizar a escola, a educação, o professorado, cercear as liberdades, calar as pessoas, eles não conseguem acessar, né? Então, e talvez, assim, eu coloco isso nesse livro e em outros escritos,
e deixo isso para a gente dialogar a partir de agora, talvez sejam essas os valores que a gente precisa preservar, né? E que nos permitirão, de fato, lutar e ganhar, né, desses projetos que tentam massacrar a escola, massacrar a docência. Obrigado, gente. Obrigada, professor Fernando. Tá, a sua fala é excelente. Além de tudo, né, uma fala necessária para realmente a gente tomar o corpo dessa resistência, porque como professores e no meu caso, falando no meu caso específico, mas eu sei que os meus colegas, né, também compartilham desse pensamento, vim de uma universidade pública, me formei como uma universidade pública, né, e agora faço parte do corpo docente de uma universidade pública. E sempre enfrentei, né, vi, assim, a precarização, e essa precarização sendo utilizada pelo próprio sistema para tentar ter um controle, né, sobre a educação. E assim, enquanto percebi isso, enquanto aluna, percebo hoje, né, como professora também, tá? Então, eu percebo, né, na sua fala, e eu lembrei de outras leituras, por exemplo, realizei pesquisas voltadas até para um momento da ditadura, e lendo um tempo atrás também o texto sobre o autoritarismo da Lilian Schurz, né, que ela faz um panorama onde o Brasil ele em sua estrutura de formação desde ali, né, o processo colonial, um país autoritário, né, e portanto, né, reacionário também que propaga e mantém esse autoritarismo, né. E pensando também na grande questão, né, que até na educação como uma liberdade, nesse pensamento freiriano e nesse pensamento também que você ajudou a gente a formular, pensando a educação como um processo de emancipação, né, que nos dá autonomia. É interessante ver isso, como que por todo esse tempo a gente viu, né, um sistema tentando controlar essa liberdade dentro da educação. Então, principalmente agora, né, em momentos que a gente vê aí esse reacender reacionário, né? Então, achei sua fala bastante importante e realmente de grande valia para pensar todo esse processo que a gente passa dentro da educação como discente ou como docente e como, sobretudo, para nos dar ânimo a resistir a isso, né? Porque é uma questão que vem de tanto tempo que, às vezes, parece que realmente há pouco ali, parece até uma utopia de que as coisas vão mudar realmente, né? Mas a sua fala, como eu disse, né, dá um reânimo para a gente continuar aí na resistência, na contramão desse viés reacionário que tenta controlar, né, esse preceito da educação libertária, tá? Tá aqui várias pessoas, né, elogiando a sua fala, de fato, uma fala muito boa. E, pessoal, tá, podem perguntar, utilizem aí, tá, os comentários para aproveitar aí e perguntar. Lucas, já temos algumas perguntas, tá? Já vai me mandando aqui para me passar para o Fernando. O hábito, né? O hábito aqui de deixar o microfone desligado, né? Então, primeiro o Bernardo aqui, meu filho, está aqui junto. Bom, primeiro é agradecer o professor Fernando Castro. Acho que nós não poderíamos começar
a 19ª Semana de História de forma melhor, acho uma fala muito importante, uma fala provocativa para nós também, né, para pensar o espaço que a educação ocupa como espaço de resistência, como um espaço também, né, de perseguição de um contexto autoritário, um contexto violento e também um contexto reacionário, né? Mas, apesar de todas essas circunstâncias, a educação ela consegue resistir. Então, agradecer ao professor por essas observações, por essa leitura e por essa reflexão muito importante para nós. Bom, Jéssica, como você mencionou, o pessoal se manifestou, parabenizando o professor pelo chat. Tem o professor Kleber Viandes, por exemplo, ele, né, de acordo com a fala do professor Fernando Castro, ele coloca que é a pura verdade. Nós, professores de história, somos agredidos o tempo todo pelos reacionários, conservadores e fundamentalistas religiosos. Jéssica, você me permite, eu gostaria de fazer, até o professor Kleber, né, fez uma observação, depois tem uma pergunta do professor Voltuir, eu também gostaria de fazer ao professor Fernando Cássio, né, fazer um bloco de 3 questões. Professor Fernando Cássio, o professor Kleber Viandes, ele faz uma observação, né, sobre... Ele fala que um dos problemas também, aí ele traz um exemplo específico, né, você procurou pensar também, ou levantar algumas questões para ser observadas sobre o estado de Goiás, e ele coloca um problema que, no processo da formação dos professores e das professoras, né, para ele há um processo também de precarização nessa etapa de formação. Então, pensar nessa educação aos moldes do Paulo Freire, uma educação emancipadora, acima de tudo, humana, crítica, né, de pensar no coletivo e não nessa ideia individual, na concepção dele há uma formação precarizada também desses professores, e ele cita um problema que nós aqui do estado de Goiás enfrentamos, que é o fato da maioria dos professores e professoras da rede estadual, não sei se no estado de São Paulo também é assim, né, mas que a maioria, ou uma parte considerável dos professores são contratos, né, não são professores efetivos, porque nós temos um período longo sem concurso, né, então isso, na concepção dele, precariza também todo esse processo de formação e de uma educação, acima de tudo, mais humana, né, então ele gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também e trouxesse como que está a situação no estado de São Paulo, já que os dois estados, né, você tem uma perspectiva governamental, conservadora e, de certo modo, neoliberal. Bom, o professor Voltuir, ele faz uma seguinte pergunta, que é a liberdade de aprender e ensinar como uma conjunção dos reacionários. Podemos dizer que todo o processo vivido hoje é parte desse passado reacionário? Você disse que a escola é um espaço de resistência, não é? Então, essa é a pergunta do professor Voltuir, e eu gostaria também, quando o pessoal vai formulando, só de fazer uma questão para você, professor. Recentemente eu li um artigo seu no Le Monde Diplomatique, né, 2 artigos seus que versam sobre o retorno, o que está por detrás dessa pauta, né, que começa a dominar os grandes meios de comunicação, principalmente, e aí no artigo você cita esses grupos empresariais que têm cada vez mais ocupado um espaço dentro da educação, Somos Todos pela Educação, entre outros grupos, né, que têm ocupado, sempre são considerados pelos grandes meios de comunicação, pela grande mídia, os especialistas em educação. Eu gostaria que você trouxesse, né, as teses que você levanta, por exemplo, uma tese que você levanta num artigo que a volta às aulas também está atrelada à questão do trabalho. Ela não pode ser desassociada da perspectiva econômica, né? Então, essa forçação do retorno à normalidade diante de uma pandemia que já, infelizmente, já retirou a vida de mais de 150 mil pessoas no Brasil, tem uma perspectiva econômica aí também de precarização do trabalho. E, se você me permite, eu gostaria só de acrescentar uma outra questão que você mencionou na sua fala, que abordou diferentes perspectivas de análise sobre a escola sem partido. Recentemente, a escola sem partido, o movimento Escola Sem Partido, ele foi derrotado institucionalmente, não é?
foi considerado um projeto institucional, mas eu lembro de ler um Twitter seu e texto seu também, depois abrangendo um pouco mais sobre esse tema, que você falava que, de alguma forma, o Escola Sem Partido, institucionalmente, ele foi derrotado, mas o Escola Sem Partido, de alguma forma, ele permanece. O teor, né, que você apresentou nesse sentido, assim, de perseguição, de cerceamento aos professores, dessa liberdade de cátedra. Então, eu gostaria que você falasse também como você vê o movimento Escola Sem Partido na contemporaneidade. São essas questões, e, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua fala, acho que foi muito importante para nós aqui do curso de História, da UEG de Itaporanga. Obrigado, Lucas. Vou tentar responder todas. É assim. Primeiro essa coisa do mais objetiva, né? Essa coisa do retorno às aulas, né? Quer dizer, o fato de né, você ter escolas fechadas no país, a gente tem que trabalhar com os dados, né? Com os números, né? Acho que esse é o acho que é isso que eu faço da minha formação em ciências exatas hoje, né? Eu realmente me aferro muito aos dados, porque a gente precisa trabalhar com esses dados, né? Então, assim, gente, o Brasil, né, é um país que tem mais de 48 milhões de estudantes na educação básica, né? Que tem mais de 2 milhões de profissionais de educação, do magistério, né? Profissionais de educação fora do magistério tem muito mais, mas 2 milhões de profissionais do magistério, tá? Então, quando a gente fala, né, em escola, né, a gente está falando de uma população aí de 25 a 30% da população do país que está envolvida com escola, né? Como estudante, como família, como profissional, que participa da produção da escola, do transporte, a merenda, quer dizer, toda a cadeia que produz a escola. Tá? Então, 1/3 da população. Então, se as escolas estão fechadas, bem ou mal, né, as pessoas podem até dizer, porque estão indo para o shopping, estão indo para a praia, estão indo para o parque, estão indo para não sei onde. A gente tem 30% da população que nós estamos protegendo. Né? E veja, 30% da população é uma quantidade enorme de gente, né? E aí a gente está falando de 30% da população, estamos falando de uma massa de crianças e adolescentes, e também estamos falando de uma massa de uma população adulta que fica em casa com essas crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala dessa pressão econômica pela abertura de escola, a pressão não é econômica porque tem o dono da escola privada pedindo para abrir a escola, só. Né? Isso é a parte mais fácil, né? Que é óbvio que o dono da escola privada quer a sua matrícula, quer garantir o seu lucro ali, do seu negócio. Isso é uma coisa, né? Mas esse é o problema do varejo, né? Mas o problema do atacado é que o problema, né, da volta às aulas não é econômico. Porque se a gente está falando de 30% da população que está em casa, e de uma população adulta que está lá cuidando dessas crianças em casa, quando você pressiona pela abertura das escolas, uma abertura massiva, na verdade você está pressionando por uma abertura econômica. Porque você quer colocar de volta essas pessoas na rua. Você quer colocar essas pessoas no comércio, nos serviços, né? Você quer colocar essa população que está em casa de volta no trabalho, né? Então, na realidade, a abertura das escolas, ela é uma condição necessária para a abertura econômica geral, entendeu? Então, assim, é preciso deixar explícito o que é. Né? E aí, veja, como você coloca, né, Lucas, aquela coisa desses grupos, né, que defendem a abertura das escolas e que ao defender a abertura das escolas, vejam vocês, como essas coisas se conectam, né? Esses fundações empresariais, essas coalizões aí, que, né, ocupam a imprensa, que escreve na Folha de São Paulo, no Estadão, regularmente, né, nesses grandes jornais, né, de circulação nacional, né, Globo e tal. Eles defendem a abertura das escolas, né? Quer dizer, aí vão usar vários argumentos, né? As crianças estão sofrendo, porque não estão aprendendo nada, é tudo verdade isso, né? Mas um grande argumento é que a população tem que estar trabalhando, né? E aí, porque isso é disso que depende, né? A dinâmica econômica. Mas
para defender a abertura de escola, esses atores, que são aqueles atores que falam de evidências, que se auto-intitulam especialistas, eles não se vexam, não se incomodam em abraçar o negacionismo mais rasteiro, mais chulo, né? Como Viviane Sena faz, como vários dessas pessoas fazem, né? Então, assim, quer dizer, tem uma agenda, é sempre uma agenda econômica, né? Então, assim, educação e o indicador, para quê? Porque um país desenvolvido, entre aspas, é um país que tem indicadores educacionais elevados. É um número, entendeu? Tanto faz se isso tem consequência em termos de formação, se isso tem consequência em termos de densidade da formação, né? Essas pessoas não estão interessadas nisso, nunca estiveram, né? Porque elas já partem do princípio, elas já naturalizam, né? Que só uma menor parte da população precisa de uma escola de alta qualidade, né? A maior parte da população pode ter uma escola de qualidade mediana ou baixa, né? E é por isso que esses projetos, tipo a reforma do ensino médio, eles são tão agressivos, né? Em você transformar, né, o ensino profissional, né, em alguma coisa mais popular, né? Porque o ensino profissional, ele também é um ensino elitizado, né, dentro das redes públicas. Então a ideia da reforma do ensino médio é você colocar o ensino profissional como um ensino geral, né, para a maior parte da população, e aí a menor parte é que vai fazer a universidade, né, que vai fazer. Então, assim, de fato você criar, né, esses estratos, né, a partir da própria estrutura do sistema educacional. Bom, o sistema educacional francês, assim, o alemão, o espanhol, tem vários países, né, que tem um sistema educacional que é muito excludente, né, que na verdade, no próprio ensino médio, ele já seleciona os alunos que vão prosseguir na carreira universitária e os outros que vão fazer cursos profissionalizantes e tal. Então, o curso profissionalizante, ele tem um sentido, né, de ser aquilo que é o que tem acesso à maior parte da população mais pobre e tal, né. Então, o nosso sistema educacional, pelo menos assim, os projetos que vinham sendo feitos, eles vinham no sentido de não reforçar esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que o que está sendo colocado agora é isso nesses termos. Bom, o Valtuir pergunta, né, sobre essa coisa do discurso reacionário, né? Olha, assim, o discurso reacionário, ele é reativo, né? Ele reage, né? Então, assim, o discurso que, na verdade, ele perdura, né, é o discurso conservador, né? O conservadorismo e o ultraconservadorismo, ele perdura, né? E tem, digamos assim, tem alguns marcadores discursivos, né, do conservadorismo que aparecem de tempos em tempos, entendeu? A gente tem que ter, claro, eu estou falando com uma plateia de historiadores e historiadoras, então tem que ter cuidado, né, em a gente, né, fazer essas transposições temporais, assim, que são muito, né, muito perigosas. Mas existem alguns marcadores discursivos que são, digamos assim, tem uma certa permanência, né? Então eles são acionados, né? Então o reacionarismo, ele é isso, ele é esse movimento mais conjuntural, né? Assim, ele vai reagir a determinadas coisas que acontecem, e aí tem um movimento reacionário que tenta ali obliterar, né, isso, né? Então agora, eu sem dúvida identifico, assim, a gente pode, por exemplo, se olhar, por exemplo, a ditadura do Estado Novo, entendeu? Vocês vão encontrar um monte de marcadores discursivos no integralismo, entendeu? Um monte de marcadores discursivos sobre aquela questão de autoritarismo, de centralismo, que você hoje vê no Bolsonaro, né? Que você via nos generais da ditadura de 64, né? Então, assim, a gente vai encontrar esses marcadores, né? Eles, claro, são acionados em momentos diferentes, em respostas a coisas diferentes, né? Então, o reacionarismo de 64
era um reacionarismo que vinha em resposta a algumas coisas, né? Então você tem, quer dizer, eles são acionados, né, em contextos históricos específicos, né, mas os marcadores discursivos são muito parecidos, né? Inclusive, assim, você pode olhar outros países, vocês vão encontrar os marcadores discursivos do discurso conservador, sei lá, desde lá no conservadorismo na Inglaterra, do partido conservador, até no discurso do Trump, enfim, vários tipos de discursos reacionários, né, que você vai encontrar. Então, os marcadores estão lá, né? Agora eles são acionados de maneiras, eles são reacionariamente acionados, mas eles são marcadores de um discurso conservador. O Lucas também me pergunta sobre a questão das fundações, né, e desses grupos empresariais e tudo mais. Olha, ultimamente, assim, eu li muitos artigos nos últimos tempos, né, sobre falando sobre a Base Nacional Comum, falando sobre projetos e programas variados, né, de institutos empresariais, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, enfim. E que aí, assim, em geral, assim, eu recuso um pouco essas análises que eu acho que muito simplórias, né? Acho que é muito fácil a gente pegar uma fundação dessas, tipo a Fundação Lehman da vida, que é muito rica, e falar assim, olha, tá aqui, esse aqui é todos os males do mundo estão aí, né? Essa é a caixa de Pandora, né? Na verdade, assim, é muito, muito mais sério, muito mais complexo do que isso, né? Esses atores privados, essas fundações, eles, na verdade, eles formam uma rede de governança com o Estado, né? Assim, eles fazem parte do governo, né? Eles já trabalham o Estado já tem uma estrutura que não é mais a estrutura de um Estado hierárquico, né? É uma estrutura fluida, né? Enfim. Então, isso influencia as políticas educacionais, né? Já no país há muito tempo, né? Por isso, e de maneira que fica até difícil de a gente identificar, né, o público e o privado, né, dentro do Estado, né. É claro que eu estou falando de privatização de um jeito bem mais sutil, né, aqui, do que a gente está falando daquela privatização escancarada, né, daquela empresa, o Edunegócio, né, o grupo Croton, que compra um monte de universidade privada, que precariza geral o trabalho dos professores, né. Quer dizer, isso é um tipo de privatização, né? Quer dizer, essa coisa assim, que trata a educação como mercadoria mesmo, como negócio mesmo, né? E tudo bem, esse é o trabalho, né? A escola privada é o diretor que quer abrir a escola, que engana, que fala, a escola está pronta para voltar, mas não está, porque ele só quer manter as matrículas. Essas empresas, essas startups que vendem esses pacotes para as redes de ensino dos nossos estados, dos nossos municípios, né, que ganha dinheiro mesmo, né? Agora, tem esse outro filão, que são esses que estão ali que tentam, na verdade, participar da estrutura do Estado, né? Tomar decisões da política. Quer dizer, é mais do que eles não querem ganhar dinheiro, são entidades filantrópicas, são bilionários filantropos. Qual que é o objetivo de um bilionário filantropo, que é dono de uma fundação sem fins lucrativos? É incidir na política, né? É incidir na forma da escola, é conformar a escola. Porque, na verdade, quando uma fundação dessas, né, incide numa política e ajuda, né, influencia o Estado na conformação da escola, ele está, na verdade, levando a cabo seus projetos societários, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do ensino profissional com aquela característica, que as empresas vão lá e dão a forma para o negócio, elas estão dando a forma da escola, né? E que forma é essa? É a forma do mundo do trabalho em volta dessa escola, né? Então, na realidade, é um projeto de privatização muito mais sutil, muito mais complexo, né? E aí eu vou para a última pergunta, que na verdade foi a primeira, que é a questão da formação docente, né?
que algumas pessoas perguntaram, né? Bom, e a formação docente, né? Olha, gente, a formação docente nesse projeto, ela não precisa ser grande coisa. Assim, é simples assim, né? Porque a Base Nacional Comum, por exemplo, ela nem trata muito de educação, né? Ela trata de aprendizagem, né? Ela usa a palavra aprendizagem no lugar da palavra educação, né? Isso, e tem até um termo para isso na literatura educacional, aprendificação, né? Então, o discurso educacional é aprendificado na base. Então, assim, esse deslocamento entre educação e aprendizagem, ele não é um deslocamento só de palavras, não é uma troca de palavras. Ele é um deslocamento político, porque a educação é um projeto coletivo, né? E a aprendizagem, na chave, como está explorada nesses documentos, é um processo individual, né? Baseado em aquisições, em processos internos, aquisitivos, né? Então, assim, por que, né, transformar a educação em aprendizagem? Porque, na verdade, é muito mais fácil, né, de eu transformar, né, a aprendizagem, o direito à aprendizagem, esse objeto individual, que o indivíduo vai lá, aprende o negócio, que é a competência X, que tem o código tal, que está lá no documento, que depois vai ser avaliado, você vai transformar isso num instrumento de avaliação, né? E aí você vai cobrar quem? Você vai cobrar o Estado, que não realizou o direito de aprender? Não, você vai cobrar o professor, a professora, né? Então, assim, o direito à educação, né, que está no artigo 6º da Constituição Federal, ele é um dever do Estado. Então é do Estado que a gente cobra. É o Estado que a gente põe na justiça quando não tem vaga na creche. É o Estado que a gente põe na justiça quando não tem transporte. É o Estado que a gente põe na justiça quando não tem atendimento educacional especializado. Né? É isso, é concreto. Por quê? Porque é um direito social que é dever do Estado. Né? Mesmo na educação privada. É dever do Estado fiscalizar e regulamentar a educação privada. Agora, se a gente não está mais falando do direito à educação, estamos falando do direito à aprendizagem, e que a aprendizagem são esses tópicozinhos aí codificados e tudo mais, a gente já tirou o Estado da jogada, a gente está falando agora, né, quem garante o direito de aprender é o professorado. Então, assim, a responsabilização, né, o accountability do professorado, ele se dá baseado nisso, nesse documento curricular, nessa avaliação, nessa política educacional, que está não mais orientada para a universalidade, para um direito universal, mas para esse direito individual, que é quase um direito do consumidor, né, que é o direito de aprender. Né? Então, os professores e as professoras são, na verdade, esses facilitadores, né, do processo. E como já está tudo lá, né, o documento já diz lá o que tem que fazer, né, o Estado, a Prefeitura, já fez uma apostilinha baseada no documento, com todos os tópicozinhos que têm que ser cumpridos. Então, na realidade, né, essas políticas curriculares de centralização, elas são políticas de tutela, né, do professorado. Então, nesse sentido, um professor e uma professora bem formado, ele é um perigo para esse projeto, né? Porque um professor e uma professora bem formada vai questionar esse projeto, né? Vai rasgar a base, né? Vai olhar e falar, olha, eu não quero trabalhar isso, aquilo, eu quero trabalhar isso, aquilo. Né? Ou vai pegar o documento curricular e vai ressignificar o documento curricular, né? Não necessariamente rasgar, porque tem gente que vai se identificar com o documento curricular, o que também está tudo bem. Né? Mas as pessoas bem formadas, elas vão modificar aquilo, elas vão dialogar com aquilo, elas vão tensionar aquilo, elas vão ressignificar aquilo. E, eventualmente, elas vão abandonar aquilo também. Né? Porque é isso, a liberdade de cátedra, ela implica isso. E o trabalho docente é um trabalho intelectual. Né? Então, quanto mais complexo, quanto melhor for a formação, quanto mais adensada for a formação, mais difícil vai ser para uma política educacional, curricular, tutelar esse professorado. Né? Então, é óbvio, né, que uma política de centralização curricular como a Base Nacional Comum, ela está acompanhada por outras políticas educacionais, por uma política de livro didático, por uma política de avaliação, né, e também por uma política de formação docente. Então, esse projeto ainda inconcluso da Base, né,
porque o governo Bolsonaro também abandonou o negócio, não quer saber, é uma base nacional comum de formação de professores, né, em que o MEC, né, etc., pretendia, né, ou pretende ainda, incidir diretamente nos cursos de formação docente, né, nos nossos cursos, nos currículos das licenciaturas. Né. Então é isso, estaduais, federais, todas elas, né. As estaduais um pouquinho mais resguardadas do que as federais, porque as estaduais estão, não sei como é que tá, como é no estado de Goiás, no estado de São Paulo, as estaduais elas respondem ao Conselho Estadual de Educação, né? Então o Conselho Estadual de Educação regulamenta, então você tem uma disputa que é mais local, né? No caso das federais, é diretamente com o Conselho Nacional de Educação, que é totalmente submisso ao Ministério da Educação hoje, né? É um cartório completo, assim, desde o governo Temer, né? Para ser franco, mas agora realmente é um espaço morto, assim, né? Porque o CNE e o MEC sempre tiveram uma relação muito tempestuosa, né? De conflito mesmo, né? A questão dos PCN, das diretrizes curriculares nos anos 90. Então você tem um monte de conflitos, né? Esses conflitos foram todos amainados, não existem mais, né? Quer dizer, o governo Temer aparelhou todo o Conselho Nacional de Educação e o governo Bolsonaro fez o mesmo. Então, de fato, não ficou nenhum tipo de tensão ali, né? Nos governos Dilma, de fato, tinha muita tensão, tinha muita gente ligada ainda aos governos do PSDB dentro do CNE tensionando o governo, né? O que era ruim às vezes, mas era saudável por outro, porque criava um debate, né? Mas isso daí acabou, né? Então, de fato, né, dos objetivos dessa política é tutelar a formação docente, né? Quer dizer, formar docentes aplicadores, cumpridores de regra. E aí cabe a nós, formadoras de professores, não fazer isso, né? A gente fazer valer a autonomia universitária, fazer valer a liberdade de cátedra para não fazer, né? Assim, não se deixar tutelar, para não formar pessoas que são tuteladas por políticas de centralização curricular, né? Para formar pessoas que tenham a capacidade de trabalhar com as políticas de centralização curricular da maneira como acharem mais adequado, né? Quer dizer, que sejam pessoas que coloquem o conhecimento em primeiro lugar, não a política de centralização curricular, não a apostila, entendeu? Então esse é o assim, como formador é o que me mobiliza, né? Muito obrigada novamente, Fernando. Você trouxe, né, ótimas questões. Eu queria te fazer uma pergunta também. Aqui em Goiás, a gente tem uma proliferação, a gente tem cada vez mais uma expansão, né, das escolas militares, né? Se tornou um modelo onde esse estilo, assim, de militarizar a escola, né, acaba sendo um modelo de educação idealizada, principalmente pela classe média aqui do estado. Talvez seja, né, talvez não, aliás, né, por todo esse viés conservador, né, que temos na nossa sociedade, e pela essa ideia onde uma escola ideal é aquele que o aluno está ali sentado, né, e o professor ali como único a passar um conteúdo sem manter ali um diálogo democrático dentro da escola. Né? Então, temos aí o inverso da democratização na escola com essa expansão, né, das escolas militares aqui no nosso estado. O que você acha disso? Você acha que é possível, né, a gente resistir a isso só ressignificando os currículos? Ou podemos, como você disse, né, trabalhar através o professor com o senso crítico mesmo ali, desde a sua formação, e tentar ressignificar esse currículo que é ali emitido pelo próprio sistema, ou tem outros métodos, e se isso
tem um período, né, um período muito grande ainda que a gente vai estar aí batendo, né, contra esse tipo de educação conservadora. Olha, Jéssica, a gente fez ano passado um debate interessante lá na UFABC sobre isso, né? Com a Catarina de Almeida Santos, da UNB, e com a Samara Oliveira, lá da Universidade Estadual do Piauí, né? Que também passou por, né, um processo aí de militarização, né? De tentativa, né? Não tão amplo, né? Quanto o do estado de Goiás, que de fato é, né, referência, né, entre aspas, nacional, né, da coisa. Olha, são muitas variáveis, né? Primeiro que a militarização escolar, ela não resulta da mesma forma em todos os lugares, né? Quer dizer, o estado de São Paulo, por exemplo, ele não tem uma política de militarização, né? Nos moldes, por exemplo, de Goiás, do Piauí. É uma outra coisa, né? No caso de Goiás, quer dizer, e das escolas que eu conheço, né, que houve militarismo no Amazonas também, que aconteceu, né, bastante, assim, é muito difícil, né, para os professores, quer dizer, fazer alguma coisa, né, porque a gestão da escola ela foi modificada, né. Na realidade, me parece, assim, acho que não temos muitos dados ainda, Jéssica, para afirmar, mas acho que os estudantes, quer dizer, acho que o próprio estudantado aí é que subverte, entendeu? Quer dizer, as coisas, né? Quer dizer, porque é coisa da disciplina, né? A disciplina militar, né? O uniforme, o cabelo não sei das quantas, o quê. Isso é uma coisa que causa um... Entendeu? Isso aí... Assim, a regra foi feita para ser quebrada, né? Esse tipo de regra, né? Esse tipo de disciplina escolar, né? A moda antiga, entendeu? Então, na verdade, assim, a minha impressão é que esses projetos, eles não têm uma vida muito longa, entendeu? Eu acho que eles também estão no espírito do tempo, sabe? E eu também acho que eles não têm uma vida muito longa. Mas é isso, a minha avaliação pode estar totalmente errada, tá? Porque é uma impressão política, assim, uma avaliação que eu tenho. Eu acho que eles não têm uma vida muito longa, né? Acho que, assim, precisa muito investimento político numa coisa dessas, para uma coisa dessas avançar e durar muito tempo, percebe? E é isso, assim, tradicionalmente, políticas educacionais no Brasil são políticas de curto prazo, né? Quer dizer, os governos... Então, assim, uma política dessa de militarização massiva de escola é uma coisa que... É uma coisa que eu não vejo como um projeto de fôlego, de tempo, assim. E basta olhar também o volume, né? Quantas escolas estaduais tem no estado de Goiás? Quantas são militarizadas? Tem que olhar um pouco assim, qual é a representatividade disso dentro do conjunto, né? No estado de Goiás é mais do que em outros estados, né? Mas é isso, em outros estados é ínfima a quantidade. O estado do Piauí é uma escola militarizada, né? Então, assim, mesmo nesses que estão expandindo bastante, Amazonas, a Bahia, né? Governadores do PT, né? Então você tem governadores do PT, governadores do PSDB, de partidos variados, né? Que defendem esse modelo, né? O que nós temos é isso, é que as coisas vão... Rui Costa, exatamente. O Wellington Dias, no Piauí, enfim. É que a monta é muito pequena, quer dizer, é quase como se fosse uma forma de você agradar uma certa expectativa de um certo momento político, tal, do eleitorado ali e tal. Tem então a escola para essa família que quer a disciplina XYZ, né? No estado do Piauí, por exemplo, a escola militarizada é a escola dita de excelência, que no estado de São Paulo é a escola de tempo integral, quer dizer, não é a escola militar,
Quer dizer, no estado do Piauí, a escola militarizada cumpre o papel do que cumpre a escola de jornada ampliada no estado de São Paulo, percebe? É um modelo de escola parecido, só que no Piauí é militarizado. Mas o objetivo da política pública é esse, né? Não é a disciplina, né? No estado de São Paulo, o que existe em termos de proposta de militarização não é das escolas de excelência, é das escolas das periferias. É uma militarização no sentido de contenção social mesmo, no sentido de arrepiar os jovens da periferia, né? Então, assim, é outro modelo ainda. Então você tem, assim, muitos modelos, né? A Catarina mesmo organizou um dossiê junto com a Miriam Fábia, né, da Federal de Goiás, na revista da ANPAE, na Associação Nacional de Pesquisa em Política Educacional. E aí você tem artigos lá muito interessantes mostrando os vários modelos que existem, né? E é isso, assim, em termos, para quem trabalha na escola, Jéssica, é um horror, quer dizer, os professores não vão conseguir se reunir para ressignificar o currículo, né? Quer dizer, quem vai ressignificar o currículo são os alunos, que vão desrespeitar e que vão burlar todas as normas. Quer dizer, currículo é isso, é a produção da escola, né, o currículo é a vida da escola, é o cotidiano da escola, né? Então, é essa produção da escola mesma, né? Então, isso daí vai ser produzido, na verdade, na burla mesmo, é regra, e esse tipo de autoritarismo tosco, né, ele é feito para ser burlado, né. É isso aqui, o Kleber está colocando a informação, né, é isso, são 63 escolas militarizadas, e não é militar, é militarizada, porque escola militar é uma outra coisa, é um outro conceito. Escola militar já existe, sempre existiu, né, é a escola do Exército, é o CPOR, é a escola da Polícia Militar, essas escolas são militares, né. Estas agora são escolas militarizadas, né, cívico-militar, né, como chamou o Bolsonaro. Então é diferente ainda. Porque ela vai escola na rede de ensino, na rede pública, né, que é militarizada, que tem alguma gestão, algum aspecto gestionário que tem a responsabilidade de algum órgão, algum corpo militar, né, que pode ser polícia, pode ser bombeiro, pode ser exército, pode ser variados. Mas assim, é isso, acho que tem uma eu não vejo que esse projeto tenha uma vida muito longa. Eu acho que ele é muito mais uma forma de a gente ele é muito mais um reflexo do tempo que a gente vive, sabe? Bom, a pergunta da Esther, qual é o nosso papel? Eu vou te dizer, Esther, de maneira bem objetiva, qual é o nosso papel. O nosso papel é ser professor. Nosso papel é ensinar os alunos. Nosso papel é a gente problematizar a história, a ciência, é a gente promover fruição estética, é a gente promover a criatividade, é a gente tensionar as coisas, é a gente estimular o pensamento, o mais livre possível, o debate, inclusive o debate de valores mesmo, de questões controversas, né? Precisa fazer isso, né? Tem que, por exemplo, eu acho que é importante a gente discutir os argumentos de quem defende a escola sem partido. Tem que trazer os argumentos de quem defende, para a gente poder desmontar essas coisas. Quer dizer, essas coisas têm que estar correndo aqui, a gente tem que acompanhar, tem que tensionar essas teses. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser professor. O conhecimento tem que estar no centro do nosso debate, né? É com isso que a gente trabalha melhor, né? Quer dizer, a nossa luta política é o nosso trabalho, entendeu? É o conhecimento. A gente não precisa, gente, colocar uma camisa de um partido político, como a Escola Sem Partido visa dizer que a gente faz, que a gente coloca a camisa do partido político, do movimento social. A gente não precisa disso, né? Quer dizer, não existe, né? Ninguém. O nosso trabalho é com conhecimento, percebe? É através dele. É com o conhecimento que as pessoas vão poder ter a possibilidade de avaliar as coisas, de tomar decisões, de julgar as coisas, de escolher os seus partidos políticos, né? De escolher os movimentos sociais que querem apoiar, de escolher as agendas pelas quais querem lutar, né? Quer dizer, então é o conhecimento, é esse o
o nosso lugar, e é isso que nós precisamos defender, né? Então é por isso que a luta contra o negacionismo, contra o revisionismo histórico, por isso que ela é tão importante, né? Acho que para nós, professores e professoras, ela é muito importante, né? Então eu acho que se eu puder enfim, dizer isso, esse é o nosso, é isso que eu acho que a gente deveria fazer. Então é isso, gente. Agradeço muito o convite, foi ótimo participar. Tem vários textos meus disponíveis eu vou colocar um link aí para vocês, que eu acho que vocês podem acessar. Enfim, tem vários desses textos que o Lucas citou, né? Textos de imprensa, textos sobre a BNCC, textos sobre escola sem partido. Então vocês podem acessar, enfim, eu vou colocar aqui o link. Não, coloquei o link errado. Vou colocar o link aqui. Vou colocar o link aqui, vou colocar o link no YouTube também. E aí vocês podem acessar aí e encontrar vários textos, enfim, e várias dessas reflexões que eu trouxe aqui e várias outras que não deu tempo de trabalhar. Obrigado. Obrigada, Fernando. Não, foi ótimo você ter aceito o nosso convite, né? Aprendemos muito. E tem uma fala aqui do professor Sebastião que eu acho que resume, né, aquilo que a sua palestra nos trouxe, né? Ele diz o seguinte: a palestra do professor nos leva a acreditar que uma educação libertadora é possível. Então, né, é isso. Então, eu acho que é isso mesmo, Fernando, né? E principalmente em tempos que às vezes a gente pega num contexto onde está havendo tanta precariedade, né, na educação, sobrecarga de trabalho para o professor nesse método remoto, fora essa angústia da pandemia, às vezes perdemos um pouco desse instinto de resistência, né, resistir essas injustiças, a essas imposições, por esse sistema autoritário e reacionário, né, que está aí nos rondando há muito tempo, tá? Então, ver uma fala como a sua realmente é muito importante e regenera, né, o nosso ímpeto de resistência contra essas questões, tá? Muito obrigada também por ter deixado o link do texto. E é isso. Professor Lucas, né? Obrigado, não tem mais nenhuma pergunta, né? Sobre o formulário, pessoal, também, tá? Vocês têm que preencher o formulário, não é, Lucas? Para poder obter o certificado. Isso, Jéssica. Depois o professor Voltuir vai disponibilizar o formulário para o pessoal, embora nós conseguimos acompanhar também a presença pela manifestação do chat, né? Então é importante o pessoal ali também registrar a presença pelo chat, que é possível acompanhar. Jéssica, então é isso, né? Agradecer mais uma vez ao professor Fernando pela fala. Um forte abraço, professor. Nós vamos, espero, né, continuar mantendo contato contigo. Foi um momento de muita aprendizado aqui para todos nós. Acho que é isso que a Jéssica colocou. É um momento que também assim nos inquieta, né, para pensar perspectivas de resistência, de enfrentamento, de construção de uma educação cada vez mais democrática, de uma educação, parafraseando o livro que você organiza, contra a barbárie. Então, isso, agradecer também, não é, Jéssica, o pessoal que nos acompanhou aqui. Nós tivemos um pequeno probleminha no início, né? Agradecer ao professor Fernando também pela paciência, esperou resolver o probleminha técnico, aprendendo na prática mesmo, lidar com essas questões, e convidar o pessoal para, né, enfim, convidar o pessoal para continuar participando do evento. Amanhã nós temos atividade interna de qualificação, e na sexta-feira nós temos o encerramento da 19ª Semana de História, com o professor Luiz Fernando Serri, né, também com um tema muito importante para o evento. Então é isso, professor Fernando, um forte abraço para você, muito obrigado, nos colocar à disposição aqui de você também, né, para nós continuarmos intercambiando experiências e saberes. É isso, Jéssica, pode despedir. Tchau, gente, obrigado. Um abraço.